Eu sou um ex-pastor com muito orgulho do movimento pentecostal e ainda para variar, sou filho de pastor do meio pentecostal. Então eu tenho propriedade para comentar um assunto que estão pedindo para nós falarmos sobre esse contexto pentecostal. Até porque eu denuncio aqui a pastorada maioria do meio pentecostal. E o movimento pentecostal, eu procuro não fazer distinção do pentecostalismo tradicional, do pentecostalismo que virou os botecos da aleluia, que nós chamamos aqui. Mas enfim, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Um dos maus que mais atormenta, no meu ponto de vista, esse meio pentecostal, que traz essa infinidade de lambança que nós chamamos aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário, seu joinha, que é importante. Se não, a irmã Nadir vem com tudo. O que o senhor me disse é muito diferente do que tu tá me rebatendo aí. Terra seca, cobra venenosa, urubupungá, gavião cruel. E a irmã Nadir não popa, maluco. Se inscreve aí, ajuda o nosso canal, seja membro também e bora pro vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Pentecostais, neopentecostais, arminianos, calvinistas, a galera dos botecos da aleluia, os ratos e baratas que eu sei que vêm me assistir aqui. Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o mal que atormenta, vários males. Daria para nós aqui numerar, acho que na palma da mão até 2 mãos daria para nós aqui numerar. Heresia, superstições, miticismo. O que mais me deixa indignado é a hipocrisia. Infelizmente, a hipocrisia ela faz parte da máquina pentecostal. E quando eu falo máquina pentecostal, está incluso nessa máquina a engrenagem neopentecostal também. Pelo fato de darem ênfase a uma espiritualidade marcada, isso é, uma espiritualidade exterior, que é o que mais ele se preocupa com a aparência, né? Mas dentro desse contexto, além da vestimenta, vem gritos, pulos, unção do caicai, que virou um verdadeiro circo há muitos anos e vem trazendo um prejuízo para a igreja ao ponto de a gente perceber que a igreja, a instituição em si está na UTI e não é de hoje. Amém? Respirando por aparelhos. E depois dessas eleições aí, o negócio piorou. Tem pastor que está até com vergonha, sai na rua assim, ó, com a mão na cara, porque a igreja está lamentavelmente mergulhada num lamaçal que, com certeza, os pentecostais contribuíram muito para isso. Vai queimar no inferno! Mas essa ideia que o pentecostalismo chama de transbordar no espírito, sapateando, né, fazendo todo tipo de rodopio e se contorcendo como verdadeiros loucos, tudo isso simplesmente para convencer aqueles que estão assistindo, ou os novos convertidos, de que eles são verdadeiramente fervorosos e têm uma intimidade com Deus, uma verdadeira hipocrisia, sem contar a valorização altíssima, né, do falar em língua estranha, que é outra barbaridade. Basta aprender o idioma dos anjos, conforme falam, para que você veja a pessoa como um iluminado, ungido, um varão do fogo, um varão que recebeu o manto e tem algo de Deus para transmitir, uma verdadeira lambança o que se tornou isso. Mas valorizo isso ao ponto de entrar em verdadeiras competições entre si, de quem mais rodopia, de quem mais fala em língua estranha, de quem mais tem a unção sobrenatural de Deus. E infelizmente no domingo, né, estão falando em língua estranha, falando a língua dos anjos, quando é na segunda-feira estão xingando, falando palavrões. Basta alguém contrariar algum deles que já se armam, né, e começam a falar a língua dos demônios. Sinceramente, cara, é o que a gente percebe, é o que a gente vê, frutos do Espírito. Isso aqui, nesse contexto, eles não fazem questão. E quando eu falo isso, estou falando literalmente partindo da vida dos próprios líderes, né?
tanto das megas igrejas, as instituições religiosas megas, que chamamos aqui de empresas, quanto tanto também das menores, que chamamos aqui de botecos de aleluia. Amém! Transformam aos olhos dos incrédulos, eles conseguem transformar a fé cristã numa verdadeira piada, numa verdadeira palhaçada. Claro, isso acaba resultando numa desilusão que o que tem de pentecostais desiludidos da fé, e eu encontro muitos, inclusive nas minhas redes sociais, vem muita gente falar a respeito disso, pessoas totalmente decepcionadas com a fé em Cristo, dado o que esse movimento causa, trazendo um dano, justamente trazendo uma consequência de uma verdadeira desgraça na fé daquele que acaba entrando nessa engrenagem hipócrita que nós chamamos aqui, uma espiritualidade falsa. Por quê? Porque acabam ouvindo profecias vazias. Basta você olhar os vídeos pela internet, qualquer outro lugar, essas lives que virou uma verdadeira palhaçada, né? Acabam acreditando em profecias que não são profecias de Deus, revelações, verdadeiras revelações inventadas, e acaba trazendo uma esperança para as pessoas que ouvem essas reveladuras, essas profecias. A pessoa alimenta uma esperança e no final acaba não se concretizando e acabam se desiludindo com a vida, a fé em Deus. E o pior é que a justificativa na maioria das vezes é: saiu do nosso meio porque não era dos nossos, saiu porque não era, não está mais entre nós, não quis permanecer porque não quis aceitar o evangelho. Sempre trazem justificativas para esse mal que trazem dentro desse contexto. A profecia, a profetada, a reveladura não se concretizou porque você não teve fé. Isso é, colocando a culpa em você. E aí você se torna culpado de Deus não fazer ou não cumprir aquilo que ele profetizou de barriga cheia. Sinceramente, cara, essa gente não faz ideia da desgraça que torna a vida de muitas pessoas. Vai queimar no inferno! Além da pessoa ficar frustrada, essas pessoas acabam também se sentindo culpadas, e resta a elas viverem infelizes pelo resto da vida, porque ela é a culpada de Deus não realizar aquilo que o profeta profetizou, largando palavras totalmente irresponsáveis. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nesse meio pentecostal o que mais existe é famílias destruídas, é filhos tristes com os pais, é pai e mãe triste com os filhos, porque acabam seguindo revelamentos, profecias de profetas descompromissados, e no final das contas sempre o prejuízo vai resultar na família. Perde as suas famílias, perde consequentemente o casamento, perde consequentemente o futuro da própria vida, porque isso traz uma bolha. A pessoa acaba, a partir desse momento, vivendo dentro de uma bolha religiosa, se isolando do mundo externo, e no final das contas se torna uma pessoa frustrada, falida emocionalmente, financeiramente, não consegue mais dar um novo recomeço para a sua vida, porque está preso dentro daquele contexto do medo. E tem mais uma coisa: tem muitos pentecostais que acabam no final das contas acreditando tanto no tal batismo com o Espírito Santo, que se entregam a um rigor tão extremo, tão cruel de vida, que no final se privam de muita coisa na vida, se privam de aproveitar a família, de aproveitar os amigos, de aproveitar até mesmo aonde moram. Tudo em nome de viver numa santidade. Perdem até o prazer de estar com os próprios filhos, porque Deus está cuidando da minha família. Vai nessa, maluco, para você ver onde você vai parar. Enquanto você está buscando essa espiritualidade, essa blindagem neurótica, ilusória da sua vida com relação a esse contexto que o pentecostalismo, na maioria, acaba pregando, quem está instruindo seus filhos são as escolas, e no final você vai perder
até mesmo a sua própria família. Aqueles que você diz amar, no final das contas não estarão mais no seu comando. Tudo em nome de uma espiritualidade. E o pior é que no final de tudo acabam caindo na real, e acontece como muitas vezes vem pessoas me chamar aqui dizendo: Zay, eu perdi todo o tempo da minha vida enquanto estive nesse contexto aí. Que arrependimento, não consegui sobreviver financeiramente, não consegui ser um profissional como eu gostaria de ser, não consegui desenvolver uma profissão como eu gostaria de desenvolver, não consegui criar os meus filhos, isso eu recebo diariamente, não consegui criar os meus filhos conforme eu queria, tudo buscando uma vida com Deus, e no final eu percebi que vida com Deus naquele meio não tinha nada. E aí o que resta é se lamentar e lidar com a frustração na tentativa de consertar aquele estrago que você mesmo no final da história acabou causando. É triste, mas essa é a real. Muitas pessoas estão vivendo assim, percebem tarde que foram enganados e que aquilo que passou não consegue mais recuperar. Sinceramente, é lamentável esse contexto, essa engrenagem que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, que está agravando cada vez mais, que é esse meio pentecostal sujo, imundo, que vem transvestido de uma espiritualidade. E quem é? E qual ser humano que não quer receber uma palavra divina, né? Só que na maioria das vezes estão buscando no lado errado. Infelizmente acabam acreditando que Deus fala com o outro que está com a vida pior do que a sua, mas é porque é outro. Passa uma ideia de espiritual, mas no final tá pior do que você. Amém? Infelizmente é horrível os danos que essa bolha religiosa do meio pentecostal, neopentecostal, infelizmente coloca na vida do ser humano como verdade. São males, infelizmente, causados por esse contexto pentecostal, que quando você cair na real vai ser tarde. Eu só tenho uma coisa para te dizer aqui, para você que pede para nós comentar assuntos, né, que venha trazer algum alerta com relação a esse contexto. Eu só tenho uma coisa para te dizer: vida com Deus é outra coisa. Vida com Deus é totalmente fora. Não precisa você ter um intermediário para você ter um contato com Deus. Basta você buscar, ler a tua Bíblia, procure meditar e entender o contexto que é vida com Deus, e você vai entender que você pode desenvolver uma conexão com Deus e Ele ter uma conexão contigo, vivendo uma vida fluindo na graça, fluindo no Espírito e tendo uma vida conduzida por Ele, totalmente fora dessa bolha chamada contexto religioso que nós falamos aqui. Porque isso aí, maluco, só querem prender você. Eles te pegam no medo e na ganância. Ganância porque você quer mudar de vida, quer adquirir algum bem, quer melhorar os seus salários. E daí quando você não faz o que eles querem, no final das contas, acabam te pegando no medo. Porque se você não fizer, o diabo vai dominar, as coisas não vão dar certo, e no final das contas, se nada dessas duas coisas funcionar, eles vão pegar pela culpa. Não aconteceu porque você não deu espaço para Deus, não se realizou, não se concretizou, porque você é o culpado, porque você tem um coração duro, um coração que não deixou Deus dominar. Sempre vão te colocar como culpado. Ou é medo, ganância e culpa. Infelizmente, essa é a realidade. Amém? Era isso para o momento. Se você concorda com tudo que eu falei aqui, se você discorda, infelizmente, coma pouco e dá espaço para outro. Mas se você concorda, comenta aí embaixo, deixa o teu testemunho aí embaixo, que pode virar vídeo também. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.